Bora lá, então. Pedi para vocês abrirem nas suas Bíblias ou acessarem aí em Colossenses 3. Vamos abrir na versão NVT. A Luana também ela vai estar projetando aqui na frente, certo? Colossenses 3. Durante esse ano, desde o início, eu lembro bem que nós começamos a trabalhar a questão de Filipenses lá na casa do Henrique, primeira vez. Filipenses. E depois nós ingressamos em outros livros. E hoje nós estamos aí indo para o capítulo 3 de Colossenses, né? Eu vou estar sempre trabalhando, às vezes Colossenses, depois vou para Lucas, Mateus, Marcos, tal. Mas Colossenses nós vamos trabalhando um bom tempo, certo? Estão me ouvindo bem aí na frente, certo? Show. Tá. Colossenses 3, isso, na EVT, certo? Pessoal, aquela pergunta que eu fiz para vocês ali. Eu não sei, mas talvez vocês já tenham passado por isso, mas eu passei muito. Quando eu estava no meu ensino médio, eu tinha me batizado. No segundo para o terceiro ano eu tinha me batizado. Beleza. Já estava tomando uma posição diante da igreja de querer tomar o caminho do Senhor. Mas, cara, alguma coisa falava no meu coração que não era real. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu sabia que aquilo que eu tinha tomado lá na frente não era real. E eu vivia. E eu sempre fui um cara muito sincero. Eu sempre fui um cara muito sincero comigo mesmo. Se eu não gosto, eu não faço. Entendeu? Eu era sempre fui assim. E eu nunca mentia para mim mesmo. Então, cara, eu falava, pô, isso não é real. Eu me perguntava, pô, será mesmo que tudo aquilo que eu decidi viver lá, escolher, tomar uma posição, era real? Eu me perguntava, será mesmo que eu sou um cristão, cara? Eu olhava para a Bíblia e olhava, pô, Jesus amava o próximo. Jesus, ele se esforçava pelo próximo. Jesus, ele pegava e ele ia nos rejeitados. E aí eu olhava para a minha vida e ficava, pô, cara, estou longe disso. Totalmente longe. O que é isso que eu estou vivendo? Aí eu olhava, simplesmente, olhava a questão do exemplo de Jesus e eu vivia outra. Meus pais na igreja. E aí o que acontece? Eu já tocava, né? Tocava na igreja e tal, saí da igreja. E aí, com aquela questão me perguntando, cara, será que eu sou realmente um cristão? Quer saber? Eu vou escutar o meu coração. Pequei a mula. Vazei. Fui tocar. Toquei em muito lugar. Toquei. Eu tinha isso em 16 anos. Um pouquinho mais velho que alguns de vocês. E aí, tocava guitarra, tocava na noite e tudo mais. E tive muitos... Querendo ou não, assim, cara, quando a gente sai da igreja, a gente sai a gente sai com algumas coisas no coração. Toda pessoa que sai da igreja, ela sai por algumas coisas. Revolta, muitas vezes pode ser revolta contra a igreja, contra alguma liderança, alguma coisa. Às vezes não gostou, tal. E as outras vezes ela quer satisfazer os desejos do coração e ela acha que a igreja é um retrocesso. É uma cadeia, certo? E era isso que eu achava no meu coração, nos meus pensamentos. E aí eu, beleza. Saí, tal. Passei um bom tempo fora, tocando e tudo mais, música. Tinha banda, tudo mais. Isso ali em Capanema, isso aí na região, tinha motocão e tudo mais. E por que eu estou falando isso aqui? Só para vocês entenderem rapidamente, já estou terminando aqui essa questão. Foi quando aí, cara, começou a dar muito problema na minha vida. Começou a dar crise, começou a dar sintomas de algumas coisas, cara, questão pré-depressivo, dizendo assim, tal. Tive pensamentos que desonram a Deus, que suicidas e tudo mais. Isso eu tinha 17 para 18 anos, por aí. Só que eu sempre fui um cara assim, eu não falava muito, cara, ficava na minha. Cara, mas aí chegou um momento que eu falei, não, tá. Meu pastor me chamou, um pastor em Capanema me chamou para conversar. Beleza, conversamos, se acertamos? Falei, não, beleza, vamos me acertar. Larguei de tudo, voltei para a igreja.
E uma das coisas, cara, que me perguntava era aquilo que eu tinha me perguntado no início. Será realmente que eu sou um cristão? Porque tudo que eu fiz, tudo que eu estava fazendo, que eu tinha feito, era contrário ao que Jesus tinha determinado na palavra dele. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Já pensaram alguma coisa assim? Talvez um pecado, talvez seja pornografia, talvez seja ira, talvez seja mentira, talvez seja fofoca, talvez seja idolatria, talvez seja murmuração, muitas coisas. Talvez você viva totalmente contrário a Jesus. E tem uma questão muito forte, que a gente sabe que está errado. A verdade não deixa de ser verdade, você acreditando ou não. Com isso, eu queria entrar com vocês aí em Colossenses, certo? Aonde que nós vamos estar trabalhando? A questão que nunca foi por nós. A minha salvação não foi pelas minhas obras. A salvação de vocês não é pelo que vocês fazem. A salvação de vocês é pelo que Jesus fez numa cruz. E quando a gente erra, quando a gente peca, muitas vezes a gente vai pensar isso. Cara, que coisa é essa? Será mesmo que eu sou um cristão? A questão é o seguinte, que mesmo nós estando em Jesus, a gente vai passar por problemas, podemos passar por quedas e pecados mais. Mas a nossa posição agora não é mais inimigos, é filhos que estão rumo a uma santidade, a andar santo e puro como Jesus. E nós vamos estar trabalhando isso aqui hoje à noite, certo? Vamos passar umas instruções para a nossa vida, certo? Versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida ela está escondida com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. No versículo 1, olha aqui novamente, uma vez que vocês ressuscitaram. Caraca, o que quer dizer essa questão, ressuscitaram? Pegando essa questão, cara, Jesus ressuscitou, certo? Mas quando a gente traz essa questão da ressuscitaram, nós estamos trabalhando aqui uma questão assim, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, esses morrem para o quê? Para a sua antiga vida. Uma antiga vida, uma antiga condição. Vamos pegar um exemplo. Adão e Eva lá no jardim, Gênesis 3, o que acontece? Acabam o quê? Eles acabam pecando ou não? Manteram puros, firmes, santos e irrepreensíveis? Não. Eles acabaram o quê? Pecando. E a partir daí, toda a humanidade, ela parte dessa condição de quê? De pecadores, de inimigos de Deus. Por quê? Quem comeu do fruto? Adão e Eva. Né? Então, assim, a partir disso aí, toda a raça humana, ela está o quê? Em pecado. Ela está em quê? Na condição de inimiga de Deus. E aí, por isso que Cristo, ele vem e ele olha, ele vem para esse mundo e ele olha para aquele anjo que estava lá no Éden, quando Adão e Eva saem, Deus coloca um anjo na entrada do jardim. Para quê? O homem, na condição de pecado, de pecador, não volte e come do quê? Da árvore do quê? Da vida. E aí, Jesus, cara, ele chega e fala assim, não vão precisar mais comer do fruto da árvore da vida, porque agora eu estou indo e tomando essa posição. Eu vou ir numa cruz e eu vou morrer por eles, mas eu vou vencer a morte.
Eu vou quebrar as correntes do inferno. Eu vou quebrar as correntes de Satanás, dessa condição. E eu vou trazer uma nova condição para eles. Eu vou trazer uma condição de filhos. Eu vou trazer uma condição de santos, de amigos de Deus. E aí, a partir disso aqui, nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, a gente morre para a nossa antiga vida, que estava em Adão, questão de nossa condição pecadora, aonde que a gente podia passar na frente de uma igreja e não olhar, a gente podia passar e falar mal da igreja, tudo mais. E hoje, talvez a gente está aqui, clamando por misericórdia, clamando por perdão para Jesus. Porque aqui tem uma questão de condição daquilo que Jesus fez, e é da questão que, se nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, a gente vai ter uma nova vida. E a gente vai morrer para a nossa vida passada e vai renascer, ressuscitar para uma nova vida. Interessante que ali, um pouquinho depois, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Essa palavra aqui é muito interessante. Mantenha os olhos fixos. O que ele está falando aqui? Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Isso aqui me levou lá para Filipenses, quando Paulo ele chega para os seus irmãos que estavam em Filipenses. E Filipenses era uma cidade que foi colônia de Roma. Então, os cidadãos que estavam em Filipenses, todos eles tinham a cidadania de romanos, porque ela foi colonizada por romanos, então eles tinham ali essa questão de cidadania. Eles eram cidadãos de Roma, certo? E aqui Paulo ele estava trazendo aqui essa questão forte. Mantenha os olhos fortes, mantenha os seus olhos fixos nas realidades do alto. O que ele quer dizer aqui? No céu, nessa questão do céu, o que ele quer nos mostrar? Mantenha os olhos na vida eterna. Assim como os irmãos que estavam lá em Filipenses, que tinham a sua cidadania de Roma, nós, cristãos, nós estamos aqui, mas a nossa cidadania não está aqui. Ela está numa pátria celestial, num outro mundo, novos céus, nova terra, aonde que Jesus vai vir e ele vai acabar com a dor, ele vai acabar com o choro, ele vai acabar com o ódio, ele vai acabar com a injustiça, ele vai acabar com o legalismo, ele vai acabar com a mentira. Ele vai estabelecer plenamente o seu reino de amor, de justiça e ordem, aonde que não vai mais ter ódio. Vocês olham, pessoal, quanta coisa ruim acontece. Uma coisa me marcou muito forte um dia. Lembra daquele cara do Lázaro? Do cara que se escondia que nem um Tarzan dentro da mata lá, cara? O cara, ninguém achava o cara. Certo? Pô, foi meses procurando o cara. Todo mundo lembra desse cara? O que aconteceu? Pô, mataram ele, né? Os policiais pegaram ele e tacaram bala nele. Eu lembro que eu estava assistindo, tinha acabado de dar notícia. Pô, que Lázaro estava morto. Pá, beleza, show. Falei, cara, pô, que bom, cara. Quantas pessoas agora vão poder dormir tranquila naquela região lá? Porque o cara estava fazendo estrago, estava fazendo pessoas de reféns e tudo mais. E aí, a próxima notícia foi de uma mulher lá em Florianópolis, que ela estava com o bebezinho dentro do ônibus. E ela pegou o bebezinho dela e jogou dentro de um lixão. De dentro do ônibus, ela jogou dentro do lixão. Ela jogou ele, na real, para cair no chão, embaixo do ônibus. Mas ele caiu dentro de um lixo. E aí o pessoal que estava catando lixo já perceberam e salvaram o bebezinho. E aí eu fiquei me perguntando, pá, que coisa, né, cara? Que mundo que é esse, cara? Que acabamos de ver que, pô, a gente achou que estava solucionado o problema do mundo com a morte do Lázaro. Na próxima notícia, estava uma mulher fazendo isso com uma criança recém-nascida, a própria filha dela. Isso mostra o quê? Que eu acabei de falar, da condição de pecador, de aquilo que vem de Adão e Eva. A pessoa não tem amor, a pessoa tem ódio.
ela não consegue olhar a beleza da vida, ela consegue olhar a vida como ódio. Essa é a questão do pecado. O pecado mata, o pecado, ele tira a beleza da vida. Ele tira a beleza que nós temos, assim, de viver em comunhão, em viver amizade. O pecado, ele traz intriga. Ele traz inimizade. E é isso que aí Paulo está trazendo aqui. Vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês não vivem mais como aquela mulher ali, ou como Lázaro. Vocês agora vivem como pessoas que estão olhando para uma nova vida. Vocês estão aqui, mas vocês estão olhando para um outro mundo, para uma eternidade, para um outro mundo que vai chegar, certo? E vai chegar quando Jesus vir na sua plenitude, vir nos buscar. E interessante também que ele traz aquela palavra ali, ó, sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Aqui não quer dizer uma questão política, tá? Não quer dizer se é esquerda ou direita, Bolsonaro ou Lula, não, tá bom? Deixo isso muito bem claro, porque uma vez me chegaram e me falaram isso, entendeu? Mas não é. A questão de estar à direita de Deus, olha só. Quando Estevão, Atos 7, Estevão, ele está sendo apedrejado. E ele está prestes a morrer. Ele olha para o céu. E o que ele diz lá em Atos 7? 55, ele olha para a direita e ele vê o Cordeiro de Deus, ele vê Jesus Cristo, e ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus. E aí ele vê assim, como Jesus, aqui à direita de Deus, quer nos trazer a questão de sacerdote. Sacerdote era aquele que vinha e fazia, pagava o preço do pecado, dizendo assim, no Antigo Testamento. Ele vinha e fazer um sacrifício para solucionar o pecado do povo, dizendo assim, tá? E aí o que acontece? Quando agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem, ele habita aqui nessa terra, e ele vem, ele habita entre nós, e ele se entrega numa cruz pelos nossos pecados, ele ressuscita, ele está cortando a questão do domínio de Satanás, e ele está estabelecendo plenamente o seu reino, não plenamente, né, mas será plenamente, está estabelecendo o seu reino, cara, ele está mostrando ali, eu sou o sacerdote perfeito, e eu estou fazendo o real sentido do sacerdócio, eu estou pagando o preço deles, e agora, à direita de Deus, Cristo ressuscita, e fica à direita de Deus, e isso não termina ali, porque Cristo ele está intercedendo pela sua igreja. Cristo ele está nos protegendo. Cristo protege a sua igreja. Versículo 2. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Aqui está nos trazendo a questão de quê? Pessoal, para nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo nos falou isso, ele fala isso lá em Coríntios, nos trazendo essa questão, cara, por mais que muitas vezes eu erro e tudo mais, tem alguém que se entregou numa cruz e falou assim, viu, tá vendo o erro dele? Eu paguei. Tem muitas pessoas que pegam bilhetinhos, sabe? Bilhetinhos, escreve o seu pecado. Tipo, seria como se eu passasse, que nem aquele dia na reunião aqui da Assembleia, né? Foi dado os bilhetinhos e tal, cada um com uma caneta, certo? Aí naqueles bilhetinhos você escrevesse ali, ó, teu pecado, tipo lá, sei lá, gula, idolatria, murmuração, palavrão, pornografia, ira, tudo mais. E aí você vi aqui nessa cruz, e aqui, ó, colocasse o seu pecado. Sabe o que Cristo estava fazendo? Sabe o que Cristo fez? Ele deu algo muito maior que isso. Cristo chegou e falou assim, eu não estou morrendo só pelo teu pecadinho, pelo teu pecadão, pelo teu pecado. Eu estou morrendo
e vou ressuscitar, te dando salvação pela tua condição. Condição. Agora, a tua condição não é mais inimigo. A tua condição agora, ela é de filho, é de amigo de Deus. E eu estou resolvendo isso de uma vez por todas. É por isso que quando a gente erra, quando a gente peca, e nós nos rendemos a Jesus, a gente sabe que a nossa condição está firmada numa pessoa chamada Jesus Cristo. E é por isso que vai falar assim, vocês morreram para esta vida, para a vida de pecado e tudo mais. E agora a sua verdadeira vida, aquilo que eu acho muito bom, essa questão que Paulo traz aqui, essa questão de verdadeira vida. Para aqueles, pessoal, a gente foi criado, tá? Nós somos criados para andar com Deus. E é por isso que Eclesiastes fala que foi colocado no vazio, no coração do homem, um anseio pela a eternidade. É por isso que muitas vezes a gente pode ir dormir, a gente pode sair, fazer o que a gente mais quer, e a gente sentir um vazio no nosso coração, dentro de nós, porque a gente não compreendeu ainda que esse vazio só pode ser preenchido por uma pessoa chamada Jesus. Um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, do homem, da humanidade está nisso. Que a gente busca em tantas coisas, numa carreira profissional, numa brincadeira, num jogo, tudo mais. Mas a gente acaba esquecendo que o real sentido desse vazio só pode ser preenchido por Jesus. E é por isso que aí ele traz essa questão aqui. Agora a sua verdadeira vida, ela o quê? Está em Cristo Jesus. Ela está escondida, ela está cuidada, ela está abraçada, ela está protegida. Não tem como chegar nela, tirar ela. Por quê? Ela está escondida com Cristo em Deus. Aqui é uma questão, sabe, de cuidado, uma questão selada, uma questão que não tem como Satanás ir lá e querer apontar assim, viu? Ó, esse teu pecadinho aí, esse teu pecado, você é cristão mesmo? Não, viu? A nossa verdadeira vida agora, ela está pautada, ela parte de uma pessoa chamada Jesus. E não importa o que Satanás faça, não importa o que as pessoas chegam e digam, a nossa vida, ela está em uma pessoa chamada Jesus. E com isso, a gente vai para o versículo 4. Compreendendo essa nossa questão de numa nova vida em Cristo Jesus, compreendendo essa questão da nossa vida que tem que estar de acordo com Jesus, a gente vai para o versículo 4, e quando Cristo, que é o quê? A sua vida, for revelado, está ali, for revelado ao mundo inteiro, isso, vocês participarão de sua glória. Quando Cristo, Jesus voltar e manifestar, porque Jesus vai voltar. A Bíblia nos deixa muito bem claro isso, que é a sua vida. Interessante, que é a sua vida. Se Jesus, ele morreu numa cruz, nos dando salvação, agora, compreendendo aquela questão também que Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, a nossa vida, ela parte de Jesus, a nossa vida depende de Jesus, e agora é o verbo perfeito encarnado, habitando naqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador. E eu digo isso muito bem claro porque, pessoal, agora preste atenção, há uma questão muito séria. A nossa vida, se nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, fica tranquilo, faz o que tu quiser, vai prestar conta também. Jesus vai voltar. Ele vai pegar e vai falar sobre cada um. Aqueles que são da condição de pecadores, que não são filhos, e aqueles que são filhos. Aqueles que não são filhos vão para o inferno.
Aqueles que não aceitaram Ele como Senhor e Salvador, que viveram a vida como queriam, não buscaram compreender a questão da salvação, entregando para Ele o seu coração e vivendo na condição, aquela que estava em Adão, agora vão estar plenamente no inferno. Mas aqueles que agora, que estão em Cristo Jesus e que é o quê? A vida de Cristo Jesus em nós, naqueles que aceitaram o Senhor como Salvador, e Cristo for revelado ao mundo inteiro, a todos os seres humanos, participarão de sua glória. Está compreendendo essa questão? Há uma questão muito forte aqui. Jesus, eu estou mostrando para vocês, porque, pessoal, vai chegar o dia onde que nós, pelo menos, vamos chegar diante de Jesus e vamos poder falar assim, vocês todos aqui, todo mundo aqui, porque durante esse ano, não foi uma vez só, muitas vezes nós trabalhamos isso, numa questão que, filiação, a questão da obra do Evangelho, a questão, se eu sou um cristão, eu devo viver minha vida de justiça, minha vida de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Se eu não vivo isso, se prepara, fica tranquilo, a tua hora também vai chegar, assim como de qualquer outro, mas aí tem uma questão muito certa, eternidade, inferno, aqueles que participarão da glória e aqueles que participarão plenamente do inferno com Satanás. Esse é o Evangelho de Jesus. Aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador desfrutarão plenamente de um reino de amor, de alegria, que não terão mais falta de nada, mas estarão plenamente satisfeitos nele. Plenamente satisfeito é o quê? Cara, que não me falta mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso, que está dentro de mim. Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. É esse aí que nós anunciamos esse ano. Esse é o Evangelho que nós anunciamos esse ano. Durante todo esse trabalho, desde o início aqui até esse ano de 2023. E como é bom nós nos rendermos a esse Jesus e compreender que não é o que eu faço que determina quem eu sou, mas é aquilo que Jesus fez numa cruz que determina o que eu sou. E agora eu vou agir de acordo com isso. Vou continuar vivendo no pecado. Se eu aceitei o Senhor Jesus, vou continuar vivendo no pecado? Não. Vou continuar vendo pornografia? Vou continuar idolatrando? Vou continuar vivendo na imoralidade sexual? Vou continuar me prostituindo? Não. Eu vou continuar vivendo a minha vida em Cristo Jesus, a partir do Evangelho. Essa é a obra do Evangelho, é uma nova vida. Aquilo que eu andava no pecado, não ando mais. Agora eu ando a minha vida pautada na justiça, na esperança e em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho do que nós anunciamos a vocês. Eu espero que essa mensagem não seja uma mensagem onde que eu estou te julgando, porque eu não quero estar te julgando, longe de mim. Mas seja uma mensagem que dê paz ao seu coração, que traga alerta ao seu coração, que tudo que nós trabalhamos esse ano é para que vocês cresçam em comunhão com Jesus, para que vocês conheçam mais de Jesus. Amém, pessoal? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais essa mensagem. Jesus, eu clamo para que o Senhor trabalhe no nosso coração, Pai, cada vez mais e mais a sua imagem e semelhança. Mostre no nosso coração, Senhor. Mostre para nós aqui. Mostre para mim, mostre para cada um que está aqui. Aonde temos errado, Senhor. Aonde que nós temos falhado com o Senhor. E nos mostre o caminho e nos leve para mais perto de Ti. Nos mostre, Senhor, como é bom, como é agradável andar nos Seus caminhos. Proteja-nos, Senhor, de Satanás,
Proteja-nos, Pai, das obras do maligno. E, Senhor, aumenta a nossa fé. Diante de muitas coisas que acontecem na vida, a gente acaba pecando, a gente acaba deixando o Senhor de lado. Mas, Senhor, fala no nosso coração que o Senhor é suficiente. Trabalhe em nós isso, nos traga para perto de Ti cada vez mais e mais. E que nós aqui, todos esses adolescentes, esses jovens que estão aqui, todos nós aqui reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que todos nós reconhecemos, Pai, a importância de nós estarmos aqui na Igreja Presbiteriana de Dionísio Cerqueira e que a gente seja uma família. Que a gente vista a camisa, Senhor. Que a gente vista a Tua camisa, Senhor, de cristãos que andam aqui, mas seus olhos estão na celestial, na cidade celestial, numa nova vida. E nós desfrutamos da Tua presença que está em nós, Senhor. E isso eu digo para todos nós que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. Bote essa convicção, Senhor, essa plena certeza no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que nós somos Seus, Senhor. E que não importa, muitas vezes, o que nós fazer, a nossa condição está em Ti. E por nós estarmos em Ti, todas as nossas ações, elas devem estar em conformidade com a Tua palavra, com a Tua pessoa, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agradecemos por essa noite e que agora a gente desfrute desse momento de jogos, dessa comunhão que nós temos aqui na igreja, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome, sabendo que até mesmo isso aqui a gente percebe a Sua graça e a Sua bondade e o Seu cuidado sobre nós, Senhor. Deus, que nesse momento agora, indo para casa, a gente esteja plenamente convictos que ouvimos a Tua palavra e que nós temos uma escolha para ser feita. Aqueles que já estão em Ti, buscar ter mais convicção, crer mais e desfrutar mais e mais do Senhor, porque nós precisamos, Senhor. E aqueles que não estão em Ti, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor abra o coração deles e dê entendimento, abra os olhos deles e revele-te a eles, Senhor, pois não é por nós, mas é pela Tua própria vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.